Doutor João Prudêncio, dando continuidade aqui à segunda parte da nossa, não é bem uma entrevista, é quase realmente uma delação, porque o doutor aqui soltou tudo de uma vez só, não tive a oportunidade nem de perguntar quase. Doutor, tem mesmo mais processos, além de todos esses que o senhor mostrou, de improbidade administrativa, que falou em bebida, uísque e tal? O pessoal quer saber as coisas direitinho, que tem assim de peso. Essas coisas são pagando o processo, pagando a dívida, estamos livres, pronto, está tudo ok e pronto. Os processos são assim, porque aqueles processos de Brasília a gente vê, são coisas enormes, né? Mas tem gente sendo presa com coisa pequena também por aí, né? Eu quero saber do senhor, assim, o concreto. As pessoas de Pesqueira querem saber o concreto. Ninguém está livre. A justiça do político é só esse negócio, vai processo, vem processo, não, vai você lá, agora, volta. você agora mesmo acabou de dizer, você respondeu a própria pergunta que você formulou agora. Como assim? Você disse que, enfim, vários políticos estão sendo presos por coisas pequenas. Então você mesmo já respondeu a própria pergunta que você fez. Mas vai preso, solta, vai, sai. Veja só. Não, isso é porque isso aí existe um instituto, né? Existe liberdade provisória, pedido de liberdade provisória, pedido de revogação preventiva. Ninguém passa a vida toda na cadeia. Agora existe aí... Mas graças a Deus esse daqui não tem esse problema de justiça de você ir à cadeia, de forma não nenhuma. Tem? De forma nenhuma. É só processo, você paga. Por que não tem? Paga o débito e... Por que não tem? Por que não tem? Eu pergunto o senhor. Não, é claro que tem sim. É claro que existe pena de prisão sim. Se caso as denúncias... O senhor está denunciando desde 2013. Espera aí, mas são denúncias diferentes. É existem denúncias e denúncias. E existem denúncias com pesos diferentes. É isso que eu estou dizendo. Certo? Uma coisa é a gente denunciar que foi desviado R$175 mil. Então, isso pode dar pena de prisão? Pode. Mas outra coisa é o Ministério Público denunciar, como aqui, eu quero levar para você um processo que está em grau de recurso no Tribunal de Justiça e que deu trabalho para eu obter cópia desse processo. Mas eu consegui obter cópia desse processo. Por quê? Porque o artigo 6º do Estatuto da OAB garante que todo e qualquer advogado, no exercício da sua profissão, ele pode ter acesso a quaisquer autos de processo, desde que este não estejam correndo em segredo de justiça, inclusive podendo compulsá-los e retirando cópias desses autos. Quer dizer que isso aí ele não é público, isso aí a gente não pode ter acesso a ele, nem pode ficar sabendo nada dele. Não, criatura, eu estou dizendo justamente que ele é público. Pode? Eu estou dizendo justamente que ele é público. Qualquer advogado, mas qualquer advogado pode tirar cópia desse processo e pode publicar. Óbvio que pode. Qualquer cidadão. Esse número está no site do Tribunal de Justiça. E o que tem aí? Certo? Então, veja só, isso é um processo e ele está no Tribunal de Justiça, ele já correu no tribunal, na Justiça Estadual, no primeiro grau, e agora está em sede segunda instância. Na segunda instância, no Tribunal de Justiça de Pernambuco. Esse processo, ele é um procedimento investigatório do Ministério Público do Estado de Pernambuco. Contra quem isso? Contra o ex-prefeito João Eudes e mais 18 denunciados. Mais 18? Pela prática de vários crimes reiterados e outros delitos criminais. Só para que você tenha um entendimento, eu queria dizer aqui, só ler rapidamente, procedimento investigatório do Ministério Público. Relator desembargador Carlos Frederico Gonçalves de Moraes. Devolução, data 6 de abril de 2016. O número do processo é 0011-303, dígito 41.2015.8.17.0000. O que é que diz rapidamente? A decisão interlocutória do desembargador. Veja só. Trata-se de procedimento investigatório do Ministério Público do Estado de Pernambuco que oferta denúncia contra João Eudes Machado Tenório e outros, num total de 18 denunciados, em razão das práticas reiteradas de
de crimes contra a administração pública municipal e outros delitos criminais. Veja só. Mas isso aí não foi julgado. Ele aí não foi julgado. Isso é uma decisão interlocutória aqui do desembargador. Eu estou mostrando a você e ao povo de Pesqueira que existe um processo em que o ex-prefeito e atual deputado João Eudes Machado Tenório, juntamente com mais 17 denunciados, está sendo denunciado pelo Ministério Público Estadual pela prática de crimes reiterados, o que significa vários crimes, várias vezes praticados, várias vezes, de forma reiterada. Os mesmos crimes praticados por diversas vezes por ele e por estas pessoas, além de outros crimes, além de outros delitos penais. Quem está dizendo isso não é o advogado João Prudêncio. Quem fez essa denúncia foi o Ministério Público Estadual de Pernambuco. É um processo gravíssimo, baseado em uma auditoria do Tribunal de Contas da União. E eu gostaria de um momento especial, se me for concedido pelo seu site e pelos veículos de comunicação de Pesqueira e da região, eu gostaria de um momento especial só para falar deste processo, porque é um processo tão grave de delitos cometidos, crimes tão graves, que chega o Ministério Público a pedir prisão de 40 anos contra o ex-prefeito João Eudes. Agora eu desafio que me diga que este processo não existe. Eu desafio que me diga que o Ministério Público não o denunciou e não denunciou mais 17, por vários crimes reiterados contra a administração pública, fora outros crimes cometidos. Eu quero que me diga que o Ministério Público não pediu à Justiça pena de prisão de vários anos contra ele e outros investigados. Eu desafio a dizer que este processo não existe, que essas denúncias não existem, que esses crimes que o Ministério Público está dizendo e denunciou não existem e que o Ministério Público não pediu pena de prisão. E quais as chances? O Ministério Público pediu pena de prisão, sim, eu interrompo você. O Ministério Público pediu pena de prisão, sim, contra este processo, contra ele neste processo. E é por isto, e tão só por isto, que a gravidade deste processo é tamanha que eu peço a você e aos órgãos de Pesqueira, de comunicação e da região, para que nós possamos falar e esmiuçar o que significa esse processo. Quais os crimes que o Ministério Público está denunciando o ex-prefeito e atual deputado? O senhor acha que quais as penas que cada um desses crimes representa? E qual o total do valor dessas penas? É por isso que esse processo é um processo, digamos, mais cabuloso, mais cabeludo que existe. O senhor acha que a nossa cidade sofreu algum dano com esses processos? Isso prejudicou em alguma coisa o andamento da nossa cidade, o desenvolvimento? Prejudicou e muito. E muito. Não são crimes contra Francisco Mendes Galindo. Não são crimes reiterados contra o advogado João Prudêncio. São crimes contra a administração pública. São crimes que foram cometidos contra a prefeitura de Pesqueira. Obviamente são crimes que foram cometidos contra toda a população de Pesqueira, contra todos os nossos quase 68 mil habitantes. Foram crimes que foram cometidos contra idosos, contra jovens, contra pais e mães de família, contra adultos, contra crianças inocentes. São crimes que foram cometidos contra toda a população, porque quando você fala em crimes cometidos contra a administração pública é o quê? É o povo. Se foram crimes que foram cometidos exatamente em todas essas áreas, afeta diretamente a vida e o futuro de todos os pesqueirenses que foram lesados.
Então eu gostaria de uma atenção especial, com certeza, em relação a este processo, para que a gente possa falar bem direitinho desse processo e mostrar ao povo de Pesqueira o senhor quer encerrar quais hoje? os crimes que estão sendo denunciados, o que significa cada um desses crimes, quais as penas que o Ministério Público pede de prisão em cada um desses crimes, quais as penas, esses crimes são tipificados no Código Penal, quais as penas que podem ser, enfim, em caso de na realidade, para a população que só interessa saber, e a quantidade do somatório dessas penas, quanto daria de pena de prisão, enquanto o Ministério Público Estadual pede que seja condenado o ex-prefeito juntamente com um séquito de pessoas, de mais de 17 pessoas que estão sendo acusadas de cometer esses gravíssimos crimes contra o povo de Pesqueira e contra a nossa administração. Doutor João Prudêncio, a gente viu que realmente o senhor tem muita pano aí para as mangas, que dá para mais entrevistas, mais vezes. O que interessa ao povo pesqueiro é saber se isso, como o senhor falou, deu prejuízo à educação, tal, mas em números o senhor não tem ainda, né? O senhor quer falar em outra oportunidade, não é isso? Mas o pessoal pergunta muito, doutor João Prudêncio, porque o senhor só falou aí em processo da Cleide, do João Eudes, mas tem outras pessoas na lista de pessoas proibidas a participarem da campanha deste ano, né? Aqui em Pesqueira. Acho que nós batemos o recorde. Vê só, Chico. Temos aí um número bem maior. Essa lista do Tribunal de Contas do Estado... O senhor vai falar desse pessoal em outras oportunidades? Não, em outras também? oportunidades a gente pode sim entrar nesse assunto. Mas essa lista ela saiu essa semana. Ela é uma lista atual. Uma lista do Tribunal de Contas do Estado. Ela pode ser remanejada, não? Ela pode sim. Então seria precipitado, seria ininteligível, certo? Da nossa parte, tecer comentários em relação a uma lista do Tribunal de Contas do Estado, que saiu segunda ou terça-feira, agora, dizendo quais são os políticos que estão inelegíveis, que se enquadram na lei dos fichas sujas, sim, certo? Por quê? Porque um ou outro deles pode obter agora nos próximos dias, enfim, reverter essa situação e sair da lista dos políticos fichas sujas. Agora posso dizer a você que esses dois, o ex-prefeito João Eudes e a ex-prefeita cria política dele, a Cleide Oliveira, os dois estão nessa lista como políticos fichas. Eles podem também sair da lista do fichas. Pode ser que saia um outro processo, mas acho extremamente difícil que eles saiam de todos. Por quê? Porque ambos respondem a inúmeros processos. Ambos respondem a inúmeros processos por crimes de improbidade administrativa no âmbito da Justiça Estadual e no âmbito também da Justiça Federal, diga-se de passagem, nas duas instâncias. Respondem a processos das duas instâncias. Tá, mas acho que com isso nós conseguimos passar aqui uma boa informação para os pesqueirenses que estão aí diante de uma próxima política e vendo esses processos, eu acredito que dá um pouco a pensar. Agora, nós temos também aí até candidatos a prefeito nessa lista, né, doutor? Eu não sei se o senhor está sabendo, o senhor leu a lista toda, não? Li, tive acesso à temos lista. Até aí... Todo mundo teve acesso à lista, né? Toda a lista é pública. É pública. O Tribunal de Contas do Estado está aí no site do G1. Temos alguns... Temos aí alguns vereadores, alguns candidatos a prefeito e tudo mais. Vamos ver bom que como o povo analise tudo, como as coisas vamos ver como as coisas se comportam, né? Como é, quem vai sair, quem vai continuar. O importante é que o Tribunal de Contas do Estado, ele tem agido sempre às vésperas das eleições, quando divulga a lista dos inelegíveis, de uma forma extremamente eficiente, mostrando que a questão da justiça eleitoral em nosso país existe, e da proibição existe. Existe porque hoje a gente vê uma moralização que começa em Brasília. Nunca se imaginou, há 10 anos atrás, a gente viu um empresário, um banqueiro preso. Há um ano preso. Nunca. Ex-ministros, ex-governadores de estado, ex-deputados federais, ex-senadores. Ontem mesmo a gente viu a renúncia do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Cunha. Né? Ninguém esperava, emocionado, chorando copiosamente, lágrimas de crocodilo,
não é? Quando nós sabemos que um homem acusado pelo Ministério Público Federal, depois de auditorias que foram feitas, inclusive pela Polícia Federal, de desvio de milhões e milhões de recursos em favor de uma conta na Suíça, e ainda tem a cara de pau de dizer que nessas contas não eram de propriedade dele. Ora, nós temos os nossos cunhas aqui em Pesqueira. Nós temos os nossos cunhas aqui em Pesqueira e temos os nossos cunhas aqui na região. Na realidade, isso aqui então, é o retrato de Brasília. Nós temos que cobrar da mesma forma que a justiça está sendo feita em Brasília, que esses políticos de colarinho cometidos, que são acusados de cometer crimes de colarinho branco, estão sendo punidos, condenados, estão sendo afastados da política. A nível nacional, os políticos que fazem política a nível estadual e a nível municipal também têm que ser afastados. Serão inevitavelmente afastados. Eles sabem, nas suas consciências, dos crimes que cometeram, e eles sabem que é questão de dias, de meses, ou até de anos, pode ser. Mas acredito que de anos não serão, mas serão questão de meses, para que eles também sejam abarcados pelo manto do Estado, pelo manto do Poder Judiciário e pelo peso da mão do Poder Judiciário, através de sentenças, através de decisões que irão condená-los e afastá-los em definitivos. Porque Pesqueira, Pernambuco, o Brasil não admite mais políticos corruptos. Não admite que políticos corruptos estejam ditando as cartas em uma administração municipal. O senhor não acha que, de certa forma, o eleitor também se corrompe? Bem menos do que no passado. O eleitor acaba... O senhor acha que essa campanha que vem aí talvez seja... Essa campanha que vem agora, ela vai ser uma campanha que vai ser um marco divisor. Porque a insatisfação é tamanha que a população agora, ela vai ver quem é o político ficha suja. Quem é o político que responde a vários processos. O senhor acha que a população está preparada para isso? A população vem se preparando para isso. Chico, basta você ver que é crescente. E isso é visto através de pesquisas científicas. É crescente a insatisfação com os políticos. Nós temos, inclusive eu sou a favor, dei uma entrevista semana passada, uma rádio aqui de Pesqueira, e dei entrevista na rádio em Belo Jardim, que eu era contra o voto obrigatório. Por quê? Porque está trazendo um número de abstenção incrível. A quantidade de pessoas que não está comparecendo às urnas, ou que está votando branco, votando nulo, aumenta a cada eleição que passa. Isso significa o descrédito na classe política brasileira, o descrédito na classe política dos políticos de Pernambuco e também dos políticos de Pesqueira. Então, isso mostra o quê? Que cada vez mais a população do eleitorado está mais consciente, cobrando mais os seus direitos e cobrando mais os deveres dos políticos e também mostrando, epa, neste aqui eu não voto. E não vota por quê? Porque é ficha suja. Ou neste aqui eu não vou votar. E não vai votar por quê? Porque este aqui é apoiado por políticos fichas sujas, este aqui é apoiado por políticos que respondem a vários processos e a gente sabe que a gente não quer que esses políticos voltem a comandar a Pesqueira. Tá certo? Doutor Prudêncio, eu já ouvi isso aí, o senhor falando agora, e fiquei pensando, gostaria muito que fosse assim, mas já ouvi pessoas dizendo, não vou citar nomes, é claro. Rapaz, roube, mas faça. Já ouviu isso aí? Já, mas tem diminuído muito. Será? Tem diminuído tremendamente esse dinheiro. Rouba mais fácil. Roube mais faça. Rapaz, acho que uma certa parte de culpa está no eleitor. O senhor não concorda comigo? Parte da culpa está não no eleitor, parte da culpa está na cultura do Brasil. Coronelismo. Entendeu? Essa cultura, porque aí a gente entraria em outras questões. Exemplo, a gente tem que fazer uma comparação não com os Estados Unidos, mas a gente faz comparação aqui com a Argentina. A colonização da Argentina foi diferente da colonização brasileira. Você vê que o povo da Argentina é um povo extremamente politizado. O povo brasileiro não. A população da Argentina ela não admite de forma alguma corrupção. Você nunca vai ver um argentino dizer roube, mas faça. Roube, mas faça. É? Não. Mas você vai ouvir a população, uma parte do eleitorado de São Paulo, dizendo, Maluf rouba, mas Maluf faz. Né? Porque isso começou com Paulo Maluf, essa história de rouba, mas faz.
rouba, mas faz, com Paulo Maluf. Sendo que a população hoje está bem mais consciente. A população hoje está intolerante, cada vez mais a intolerância com a corrupção é maior. Porque ninguém suporta, Chico. Ninguém suporta pagar R$4. E os cofres aguentam, né? Veja só, ninguém suporta mais pagar R$4 de gasolina. Ninguém suporta chegar mais numa feira e ver R$14 um quilo de feijão. R$14 por um quilo de feijão. Ninguém suporta mais ver o colégio do filho sendo reajustado, certo? De várias formas, e você tem que tirar aquele filho e colocar no colégio que não atende mais às necessidades daquela criança. Ninguém suporta mais a falta de transporte escolar, ninguém suporta mais a falta de saúde, de educação, de saneamento básico, de moradia. Isso pesa na corrupção. Exato, e ligar a televisão e ver fulano desviou 10 milhões, ciclano desviou 30 milhões, ciclano acusado de desviar 50 milhões, 10 milhões foi para tal partido, 100 milhões foi para tal campanha. Enquanto isso está faltando pão na mesa. A população não aguenta mais isso. Então isso vai gerando uma revolta em que o povo diz, olha, eu não quero saber de político mais. Ou, se eu quiser saber de votar em algum político, eu só vou votar se esse político for verdadeiramente ficha limpa, se esse político não estiver respondendo a nenhum processo. Mas se pesarem denúncias de corrupção contra esse político, eu não voto dele e muito menos em quem ele está apoiando em um pleito, seja municipal, estadual ou federal. Certo? Essa é a informação que o senhor tinha para passar para a Pesqueira e para o momentaneamente, porque nós temos outros processos que envolvem o nome da ex-prefeita, diretamente porque é denunciada, e que envolve o ex-prefeito diretamente porque também é denunciado, e queríamos também novamente falar agora de uma forma bem explicativa, explicando todo o processo do começo ao fim, a população de Pesqueira em relação a este último processo que eu falei, gravíssimo, digo a você, gravíssimo, em que são pedidos e pedidas, enfim, a condenação por vários crimes reiterados e por outros crimes que, somando-se aí, dá inúmeros anos de pena de prisão, pena privativa de liberdade. Não é pena de restritiva de direitos, é pena privativa de liberdade. Então, enfim, nós gostaríamos de levar e levaremos à população de Pesqueira essa informação em relação a este processo que eu disse a você. Extremamente cabuloso e cabeludo. É um processo que, enfim, envolve denúncias seríssimas, gravíssimas, e que eu não gostaria de forma alguma de ter que levar à população isso. Mas como cidadão, como pesqueirense, como advogado, como alguém que quer de alguma forma contribuir para o seu município, eu tenho a obrigação de levar, sim, à população de Pesqueira este processo, como outros processos que já estamos levando. Tá certo? Obrigado, doutor, e bom dia. Dar um bom dia a todos os pesqueirenses e, enfim, desejar a todos um ótimo final de semana, que passem, enfim, o final de semana em paz com as suas famílias, sabendo que nós estamos atentos para levar a população de Pesqueira sempre, em qualquer circunstância, em qualquer momento, a verdade. Tão somente a verdade. Último detalhe, doutor, esse vídeo vai para o pesqueirafuxico.com, pode ser copiado por outras pessoas e tudo, não tem corte, vai ser do jeito que o senhor falou aqui, tudo que a gente falou. Sem cortes, até porque quando a gente faz algo programado, com cortes, quando a gente faz algo lento, não é espontâneo, não é verdadeiro. Só é verdadeiro o que a gente faz ao vivo, a cores, sem corte algum. Obrigado, bom dia para o senhor. Um forte abraço. Até a próxima.